Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. A gente tem grandes desafios pela frente. E desafios que muitas vezes a gente encara de uma forma diferente. Esses desafios, eles estão todo dia na nossa cara, aparecem na nossa cara. Um dos maiores hoje é a questão do alimento, do impacto das proteínas e como essas proteínas são, na verdade, impactadas e trabalhadas por todos nós. A gente fala de sistemas alimentares e isso é bastante difícil de mudar. E existem iniciativas que querem fazer com que esse sistema se transforme. O tamanho de cada uma dessas iniciativas é uma das grandes questões. Quem está à frente desse sistema, mas quem fundamentalmente pode, de fato, impactar a melhora do planeta. Eu queria chamar aqui no palco um casal que há anos já eles sonham com uma nova perspectiva em relação à proteína. Eles são veganos, então eles têm uma razão política institucional também para poder trabalhar em cima da sua vontade. Porém, por outro lado, eles olham o planeta também com todo esse cuidado e com toda essa atenção e convivem com isso. Hoje eles têm uma iniciativa que chama Green Kitchen, que cada vez mais se desenvolve e está mudando muita coisa dentro do universo daqueles que vivem de proteínas vegetais e gostam de proteína animal. Eu queria que eles viessem contar um pouquinho sobre isso. Fábio e Daniela Zuckerman, venham aqui no palco. Valeu. Muitíssimo obrigada. Prazer. Obrigado. Bom dia a todos. Olá. Privilégio estar aqui, uma alegria enorme. Olá, muito prazer. Obrigado a todos e a todas aí pelo tempo, pelo interesse de estar aqui nessa apresentação. Então nós vamos falar um pouquinho do pós-plant-based, né? Convidar a todos para falar um pouco do futuro, né, e as possibilidades do universo vegetal. Então a gente vai contar um pouquinho da nossa trajetória. Conheci a Dani na escola, na 6ª série. Estamos casados há 20 anos, quase 20 já, 3 filhos. E em 2012, grávida da nossa 3ª filha, a Dani decidiu se tornar vegana. Na época, eu com mais de 140 quilos, falei, não vai ser possível alguém vegano, não conheço. Como é possível alguém ser vegano, ainda mais grávida, né, uma gestação vegana? Então, para mim, foi eu fui muito resistente a essa transição e essa mudança. A gente, enfim, né, eu fui acompanhando o nascimento da nossa filha, foi crescendo, nasceu saudável. Nosso filho, na época, com 7 anos, também se tornou vegano. E eu saí atrás de substitutos e alternativas que realmente trouxessem satisfação, né, e boas alternativas do universo vegetal para substituir os alimentos que a gente está acostumado, né? A gente sabe que comida não é apenas ato nutricional,
mas é um ato político, é identidade, e hoje é a ferramenta individual, né, mais efetiva que a gente tem de combate a todas as questões que a gente está enfrentando. Né, então a gente realmente considera que essa revolução chegou, a gente tem um desafio que é alimentar 10 bilhões de pessoas previstas aí até 2050, como o Petrini falou agora, né, quase 1 bilhão de pessoas em segurança alimentar, com fome. Então a gente não está conseguindo alimentar 7 bilhões de pessoas no planeta, mas a gente consegue hoje alimentar aproximadamente 70 bilhões de animais terrestres para consumo humano, sem contar os animais, né, a vida marinha, que aí chega a 300 bilhões de animais para consumo humano por ano. Dessa nossa união e dessa nossa transformação, né, a partir da minha transição, a gente, quando entende a emergência e entende as possibilidades, eu realmente decidi renunciar a todos os derivados de origem animal em 2017, e aí a gente decidiu investir apenas em projetos relacionados a esse universo vegetal. Assim nasceu o Grupo Planta, hoje formado pela Green Kitchen, que é um braço de hospitalidade, restaurantes. Estamos no centro de São Paulo, em Perdizes, abrindo esse mês em Pinheiros, em janeiro num shopping no Itaim, aqui em São Paulo. A Básico Plant Food, que é uma indústria de queijos vegetais, um portfólio bem básico, mussarela, queijo prato, requeijão, né, enfim, manteiga. Jerônimo, que é uma indústria também de proteínas alternativas. A gente produz uma linha super integral, com alimentos como hambúrguer de grão de bico, kafta de feijão fradinho, enfim, alimentos 100% integrais e que todo mundo conhece lendo o rótulo. E a Aquanduba, que é uma consultoria, uma agência de comunicação, que eu tenho junto com a Aileen Aleixo, inclusive aqui presente, obrigado, super jornalista, há muitos anos no universo gastronômico, e que a gente ajuda as empresas a comunicar, né, que é tão importante a comunicação nesse universo. Então, na Jerônimo, alguns produtos, né, como eu falei, da linha integral, além da marca própria, a gente produz para algumas marcas conhecidas, como Taek, marcas do Carrefour e outras marcas aí que vocês devem conhecer, né, que é um serviço white label para algumas marcas conhecidas. Então, né, falando sobre a sustentabilidade, né, um mundo de oportunidades, ainda mais aqui que temos vários profissionais do setor. Temos aí uma demanda crescente nesse universo vegetal e muitas oportunidades para a gente falar. Então, alguns números, quem quiser fotografar, fica à vontade. Né, então, é um novo cenário crescente, cresceu 56% no Brasil em 2021. 52% dos brasileiros, né, se declaram flexitarianos, ou seja, que estão reduzindo o consumo de carne ou têm a intenção em reduzir o consumo de carne. O crescimento, né, por procura dessas opções. Então, hoje, a maioria dos grupos, né, sejam familiares, sejam amigos ou do trabalho, sempre tem alguém lá, né, um vegetariano ou intolerante, ou dietas religiosas, enfim. É uma alimentação extremamente inclusiva, né, porque ela vai agradar as principais dietas existentes. E é uma grande evolução, né, no sistema, porque agora a gente está tendo uma grande queda de preços, né, e estamos entrando numa nova fase da indústria plant-based. E é isso, né, o que tem a ver com os restaurantes, né? Qual é o nosso papel responsável, quais as soluções cabíveis, né? Então, hoje a gente tem muitas possibilidades, né? Além de matrizes de carne, não mais só aquele hambúrguer congelado. Hoje nós temos matrizes de carnes vegetais que podem ser feitas aplicações culinárias com elas de diversos formatos. Enfim, grandes chefes já utilizando. E é isso, acho que, né, atrai novos clientes para o restaurante, além de outras oportunidades aí. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho o que é, né, a Dani vai explicar um pouquinho o que é a diferença entre o whole food plant-based, que a gente tanto ouve, e o plant-based, né? Então a gente fala que a nossa união realmente foi da indulgência com a saudabilidade. E assim nasceu esse grupo. A Dani sempre foi mais aquela cozinheira raiz, né? Tava com uma abobrinha, tá satisfeita, e eu já precisava, né, da linguiça, do requeijão. Eu falei, como que eu vou ficar sem isso?
Foi aí que a gente saiu atrás dessas alternativas do universo vegetal. E a Dani pode falar um pouquinho mais dessa diferença e da sequência aí entre o whole food e o plant-based. Pois é, a nossa união foi muito interessante, apesar de ambos serem veganos, a gente tem esse olhar diferente sobre o alimento à base de plantas, né? O Fábio ele sempre gostou muito de frituras e muitos condimentos e não muito de carne, né? Mas você era mais daquela parmejana, das gordices, enfim, como você milanesa. fala. Ainda sou. Pois é. E eu sempre realmente gostei muito da abobrinha, mas como a dona Cici falou ontem, sempre com os temperos e os encantamentos que a gente aplica, né, para trazer aquele sabor. E, enfim, quando eu decidi mudar a minha alimentação, foram por questões que eu digo egocêntricas, porque tinham relações pessoais com a minha saúde, que de fato foram muito efetivas. A partir do momento que eu mudei a minha alimentação, a minha saúde mudou completamente. Eu tinha várias doenças crônicas que já me acompanhavam desde a adolescência. E depois que eu passei a me alimentar com ingredientes à base de plantas, eu simplesmente deixei de ter essas doenças. Eu tinha gastrite, rinite, sinusite, muita TPM, estava sempre com inchaço, enfim. E isso tudo se dissipou simplesmente. Eu deixei de usar medicamentos porque eu realmente não precisei mais usá-los. O alimento virou, de fato, o meu remédio. E depois que eu entendi a importância de tudo isso na minha saúde, eu fui buscar fui estudar mais para entender os impactos que tinham esse tipo de alimentação no meu entorno. E aí eu entendi que eu realmente precisava ser um pouco mais ativista e divulgar esse tipo de alimentação, porque, de fato, isso é algo extremamente importante e urgente no mundo que a gente vive hoje. Muito pelo fato do que o Fábio falou agora no início, de que somos 8 bilhões de habitantes humanos no planeta vivendo hoje. Isso nunca aconteceu na história da humanidade, né? Só que a gente alimenta 70 bilhões de animais terrestres para consumo humano. E, enquanto isso, a gente tem parte da população passando fome. Ou seja, a gente olhar para os alimentos à base de plantas é cada vez mais urgente, exatamente para a gente evitar o desperdício de alimentos na raiz, né? A gente, quando fala em desperdício de alimentos, a maioria das pessoas sempre pensa naquele desperdício dentro de casa, ou nos supermercados, ou até no transporte, mas se a gente olhar um pouquinho mais para trás da cadeia produtiva, a gente entende que, por exemplo, uma vaca chegar na idade de abate, 1 ano e meio, ela precisa comer e cagar por muito tempo. E toda essa comida que é levada para esse animal podia estar indo diretamente para a população humana, né? Enfim, aí a gente começou todo esse trabalho de construção, né? A gente decidiu, a gente sabe que não ia mudar as pessoas, né? Então a gente resolveu e chegamos em técnicas que a gente mudou os alimentos da gôndola para trás. Então um exemplo de uma desconstrução para construção é esse mac and cheese, né? Um molho que vai abóbora, vai urucum, vai essa farofa que é um pangratato de pão de fermentação lenta, orgânica, brasileira. O molho clássico branco, a base é sempre feita com leite de vaca, né? E a gente tem aqui um macarrão que é feito com molho branco à base de castanha de caju e abóbora. Quando a gente começa a olhar para as possibilidades dos vegetais e entende que as aplicações podem ser feitas de várias maneiras, a gente entende que precisa existir uma desconstrução dos nossos olhares sobre as técnicas clássicas e as construções clássicas dos pratos, né? Esse molho a gente usou como base a abóbora e a castanha de caju, mas a gente poderia ter usado, por exemplo, também um creme de palmito, a gente podia ter usado um creme de tofu,
um creme de couve-flor, quer dizer, né, quando você pensa nos vegetais e nas possibilidades, isso fica realmente muito mais interessante e colorido do que aquelas técnicas, né, que a gente usa que são sempre super engessadas. Aqui a gente tem um prato que é o nosso clássico de sábado, a feijoada, e que é feita com a nossa linguiça defumada, é feita com a nossa panceta. A gente tem também aqui do outro lado um prato que também já vem desde a época que a gente tinha um outro restaurante, o Plant Made, que nós fizemos junto com o Matthew Kenny, que é um chefe americano. Que participou aqui também. Participou aqui, já esteve aqui nesse palco. É um cara extremamente disruptivo e que trouxe muitas das técnicas que a gente usa até hoje para o mercado mundial. E essa é a nossa burrata, que é feita com base de castanha de caju também. Ela é fermentada por 3 dias, ou seja, ela tem uma acidez muito interessante. E, enfim, quem não conhece, vale a pena conferir. E, infelizmente, a gente precisa... a gente, quando olha para os alimentos à base de plantas, a gente precisa entender que a gente não precisa ser ou isso ou aquilo. A gente precisa entender que a gente precisa caminhar para cada vez mais isso, né? A gente precisa olhar cada vez mais para os ingredientes de base vegetal como os protagonistas dos pratos. É isso, a gente tem um grande desafio que é quebrar tradições, né? Quebrar a tradição. A tradição muitas vezes é sinônimo de traição. A gente tem um desafio de tornar a proteína vegetal como centro do prato. E mesmo quando a gente tem uma proteína vegetal no centro do prato, com uma alta carga proteica, normalmente no prato, né, dos brasileiros, principalmente, aquilo vira o coadjuvante, não o protagonista do prato. E então a gente tem esse desafio, né? E ao mesmo tempo as pessoas se questionando: o que é food tech? O que é um hambúrguer de planta, né? É um bolinho de terra com chip dentro? Enfim, as pessoas vão se questionando: é comida de verdade, né? Mas o que é comida de verdade, né? A carne é um ingrediente só, né? A gente sabe que no rótulo não vem a questão, né? Que vem de antibióticos, vacinas, enfim, diversos substâncias, né? Que estão aí na carne, mas que a gente vem lutando com questões regulatórias. É muito difícil o regulatório caminhar na velocidade da tecnologia, né? Então é isso, a gente vem realmente comunicando e educando, gerando experimentação e mudando aí essa história um prato de cada vez. Aí tem a frase, né, que acho que a Dani pode falar mais, sim, do sim. Joshua. Essa é uma frase que eu gosto muito de usar, quando as pessoas me perguntam sobre as carnes vegetais que mimetizam as carnes de origem animal, e que é um comparativo que um professor que eu tive no Institute of Integrative Nutrition nos Estados Unidos, ele costuma falar que comida é melhor que suplemento, o suplemento é melhor do que o remédio é melhor do que uma cirurgia. E a gente precisa entender que, de uma vez por todas, gente, que não existe o FLA, o FLU, a gente precisa sair dessa situação binária e entender que existe todo um leque de nuances que a gente precisa olhar quando fala sobre alimentação, né? A carne, à base de plantas, ela é infinitamente mais saudável e mais sustentável e menos pandêmica, posso dizer assim, do que a carne de origem animal. Mas realmente ela também é infinitamente menos saudável do que um prato de salada. Então, a gente precisa entender que toda essa gama de possibilidades que a gente tem na construção de um prato, ela precisa trazer elementos que unam a saudabilidade com as tradições que a gente tem e não quer deixar de lado, e também com a sustentabilidade e os valores que eu acho os mais importantes, mas que a gente menos leva em consideração no mundo hoje, que são os valores éticos. Eu sinto que a gente vive hoje um momento planetário de falta de valores éticos. E a construção dessa,
forma de se alimentar, em que a gente precisa ter a proteína animal como centro do prato, ela foi condicionada na nossa vida, e hoje a gente já tem educação suficiente para entender que isso não é de fato necessário, né? A gente não precisa cortar isso totalmente da nossa vida, mas a gente precisa entender que a proteína animal ela precisa virar um ingrediente cada vez mais e sair um pouco do protagonismo. Aqui a gente colocou um exemplo muito interessante, que o GFI, que é uma organização mundial... The Good Food Institute. The Good Food Institute é uma organização mundial que está trabalhando aí em prol das proteínas alternativas, da inserção das proteínas alternativas no mercado mundial. Eles hoje olham, né, para o futuro, atuando principalmente... Enfim, eles têm várias formas de atuar hoje no mundo, mas uma das formas que eu quis trazer para cá para vocês é com relação ao projeto Biomas, que eles trazem o financiamento de pesquisas científicas com espécies nativas dos biomas da Amazônia e do Cerrado. Eles criam incentivos financeiros que apoiam e protegem a floresta em pé. Ou seja, as espécies nativas passam a ter maior valor econômico, elas conseguem, as pequenas comunidades que vivem em torno dessas florestas, elas conseguem ter uma vida digna, conseguem ter uma troca econômica com um produto que você não precisa desmatar, você não precisa arrancar a floresta e traz... Evita desperdício, né? Carne da fibra do caju, né? Então, usando o pedúnculo, né? Ou a fibra da casca da mandioca. Então, extração de proteínas de diversos ingredientes brasileiros, né? A gente fala, quando as pessoas pensam em proteína vegetal, mimetizada, a gente sempre acha que a soja é a protagonista, mas a gente já está trabalhando com muitos outros ingredientes, né? Esse é um projeto que olha para isso, para a inserção desses ingredientes amazônicos e do Cerrado em fórmulas e ingredientes para produtos alimentícios pré-prontos. E a gente também tem o exemplo da nossa panceta, né? Que é feita de... a gente hoje já tem... Antes, essas carnes eram vegetais, né? Eram feitas com proteína de ervilha, com soja. Hoje a gente já tem com a proteína do feijão, proteína da fava. Então é muito legal que a gente consegue explorar aquela riqueza local, né, com proteínas texturizadas locais, né? Então aqui o feijão riquíssimo, a gente ainda usa feijão quebrado, né, que muitas vezes eram desperdiçados pela indústria, e fava... Enfim, diversas fontes proteicas, né? Esse é um projeto muito interessante do nosso que a gente está fazendo com as pancetas, que ela é feita com esse feijão quebrado, que foi um trabalho desenvolvido pela Embrapa, que utiliza os feijões que não tinham uso, não tinham valor de mercado para esses produtores. Então a gente pega o feijão quebrado, transforma ele em uma carne que mimetiza a proteína animal e, enfim... É uma proteína texturizada, vegetal, né? Assim como o PTS, uma proteína texturizada de soja. E falando desse uso integral, né, o universo lácteo, né, vegetal também, e o uso íntegro dos alimentos. Então vamos dar um exemplo, o melão, né, a semente do melão, que muitas vezes é desperdiçada, ela pode virar leite. Se a gente bate a semente com água, né, a semente do melão, ela vira um leite, dá para fazer várias aplicações culinárias. Então, um exemplo aí que a gente colocou, esse é o bolo de chocolate da Green Kitchen, maravilhoso. Convido a todos e a todas aí para provarem. Aliás, quem quiser ir na Green Kitchen, eu vou conceder um desconto especial. Apresente a credencial na Green Kitchen, aqui pertinho, 10 minutos daqui, vão ter esse desconto, um desconto especial aí, tá bom? Vamos botar 15%, só apresentar a credencial lá. Provem esse bolo também. Então, leite de amendoim, leite de aveia, né? São leites extremamente baratos, sem contar os leites vegetais industrializados, que com essa inflação que nós tivemos nos últimos meses, pela primeira vez a gente tem um leite vegetal mais barato nas prateleiras do supermercado do que um leite de origem animal. Então a gente tem aí diversas alternativas e, como a Dani falou, de trazer um enriquecimento nutricional para vários alimentos, né?
Então, seja um leite de castanha de caju, um leite de amendoim, de aveia, leite de, né, enfim. Fala um pouquinho desse bolo. Esse muito bolo... interessante. Fala aí, manda ver. A gente, esse é um bolo clássico, bem chocolatudo e indulgente, molhadinho. E ele é feito com um creme de castanha de caju. E no lugar do ovo, a gente usa uma mistura de linhaça com água. Se você mistura linhaça com água, ela fica gelatinosa e traz aquele substituto do ovo, né? Ele é um grande substituto para o ovo. Falando do mercado, fique à vontade para fotografar alguns números, né, da indústria aí. Mercado de lácteos, como vem crescendo, a gente já vê lá nos Estados Unidos, também na Europa, em supermercados, hoje mais geladeiras de leites vegetais do que leites de origem animal nos supermercados, né? Então tem uma projeção aí até 2030, né, um mercado que deve alcançar 162 bilhões de dólares, e é isso, todas as fontes aí. Aliás, temos aí a aquanduba.com, que é essa agência que eu faço parte, que tem um e-book gratuito com todas essas informações e muitas outras informações, com a curadoria da Aileen Aleixo também, maravilhosa. Então, só um exemplo, eu considero um dos leites mais caros do universo vegetal. Quando falo leite é caro, mas se a gente pegar, né, uma mão de castanha de caju, claro, a gente tem que hidratar, porque ela acaba rendendo. Bateu com 1 litro de leite, nós temos um litro aí a R$ 7,50. Isso bem rico, né? 125 gramas de castanha de caju vai dar um leite bem rico, bem cremoso aí, né? Dá para até fazer mais econômico. Se a gente falar do leite de amendoim, do leite de aveia, nós estamos falando em R$ 2 um litro de leite, né? Muito simples de produzir. E com pequenas técnicas, tipo leite de aveia, né? Se você bater com gelo, você tira a viscosidade, ele fica mais gostoso. Então, todos esse universo vegetal tem algumas dicas que hoje YouTube, facilmente a gente acha várias dicas, né? Então, a gente está entrando numa nova fase do plant-based. Acho que quando lançou em 2019, né, o primeiro hambúrguer que mimetizava animal, como qualquer tecnologia, o sistema foi melhorando, o preço foi caindo. Chegamos numa fase aí 2.0, né, com ingredientes mais limpos, produtos que reduziram ou até tiraram o sal, diminuíram carga de sódio, né? E hoje a gente está falando de uma nova era na indústria de proteínas alternativas, com várias soluções. Já tem mercados com açougues, com carnes vegetais dentro do supermercado, aqui em São Paulo, inclusive. A gente tem até a carne celular, que muito se fala, né, uma carne cultivada ou a carne celular, que é uma carne que vem com colesterol, vem com todas as questões de uma carne de origem animal, mas ela não tem morte, não tem sofrimento, é extraído tamanho de um gergelim, né, ou até pelo pelo do animal, e num bioreator aquilo é feito carne celular da espécie que quiser. E hoje não, é possível. Com a vantagem do animal não desenvolver nenhuma doença, de não ter antibióticos, de não destruirmos a Amazônia, quer dizer, tem muitos benefícios, né? Então é isso, é um mercado em evolução, não só das carnes vegetais, né, mas, por exemplo, essa linguiça também a gente tem na indústria, nos restaurantes. Essa linguiça ela tem um invólucro de alga. Quem olhar, né, a tripa dela, ela é 100% de alga comestível, rica, né? Super rica, porque é de algas. Muito mineralizada. E uma releitura, né, de um choripan 100% vegetal. E, enfim, temos aí um universo de possibilidades. A gente tem alguns métodos de fazer essas carnes vegetais, né, de processar. Então, essa foto com fundo verde é nossa almôndega. Ela é uma extrusão seca, né? A extrusão seca, ela traz carnes moldadas, tipo hambúrguer, kafta, quibe, né? Já do lado é nossa panceta, ou planceta, né? Porque ela é de plantas, mas é surreal. Podem fazer um teste às escuras aí com alguma pessoa que ame carne,
Mas essa extrusão úmida, ela traz carnes estruturadas, diferente da extrusão seca, que traz a carne moldada. A extrusão úmida, ela traz fibras longas e proteicas. Eu, quando comecei minha transição, 5 anos depois da Dani e da minha família, eu falava que eu sentia muita falta de mastigar. Né? Eu falava, você está me dando comida para banguela, eu quero, né, a comida é tradição, eu quero mastigar. Eu falava para ele, come cenoura. Mas né, porque a comida é tradição, né, é memória afetiva. Então, são técnicas que a gente trabalha e, enfim, um universo de possibilidades. Né? Para os restaurantes, né, eu acho que a gente, para atrair grupos com esses flexitarianos, né, hoje são 2 bilhões de millennials, né, geração Z, no mundo, um grande drive desse mercado, e que já pedem, né, opções vegetais, passam já refeições 100% vegetais, e os restaurantes é legal olhar para esse mercado e se adequar. Então, exemplo, tirar o bacon do feijão, né, você reduz seu CMV, você contribui com vários outros benefícios. Pão francês, né, a maioria das padarias a gente não sabe, mas vai soro de leite no pão francês. Pastel, né, que vai banha de porco. Então, são alimentos que a gente hoje consegue torná-los mais limpos, mais baratos, né, não só financeiramente, mas trazendo melhores custos ambientais e humanos para isso. Né? Menos risco. Diminuição de riscos de infecção alimentar. Né? A grande maioria das infecções alimentares são derivadas de alimentos de origem animal. Então é isso, né? Ele favorece a segurança alimentar e essas proteínas texturizadas, elas ficam num armário, elas não são refrigeradas, né? São shelf stable, então é muito legal isso também, não só, né, a gente vendo, né, o tamanho desse Brasil, as questões de energia, custos, né, mas para a segurança alimentar. Então hoje, por exemplo, tem países, inclusive na Europa, infelizmente, né, com essa guerra acontecendo, países que estão estocando essas carnes por segurança alimentar, porque já não tem mais energia, foram cortada a energia, então é um jeito de armazenar carne aí por 1-2 anos no armário. Também vale lembrar que essas carnes, você compra 1 quilo, você vai hidratar elas viram 3 quilos. Diferente da carne, né, de origem animal, um bife que quando você frita vai reduzir 20%. Então, grandes movimentos acontecendo, né? O Le Cordon Bleu, que lançou agora um curso 100% plant-based, o Senac, cada vez mais trazendo esse conteúdo vegetal, inclusive a Dani desenvolveu recentemente o receituário para o curso de gastronomia do Senac, que inicia agora em 2023, e um case que a gente teve o privilégio de estar lá 2 meses atrás, o Eleven Madison Park, com o chefe Daniel Ham, que nos recebeu lá, fizemos um tour com ele, e foi muito legal que ele conseguiu manter, né, as 3 estrelas Michelin há 11 anos, mesmo depois de fazer essa transição e tornar o Eleven Madison Park 100% vegetal, né, ele manteve as 3 estrelas Michelin. Então, realmente, é uma grande responsabilidade, um mundo de oportunidades para a gente colocar pratos mais diversos, né? Além da muqueca de banana, que a gente sempre vai em restaurante, o que tem para vegano? Quando, né, não tem nada, que fala, tem táxi e Uber. Já aconteceu isso com a gente, né? Na França, principalmente, já aconteceu. Mas, né, tem muitas opções. Às vezes a gente olha o estoque de um restaurante, sem contar as carnes vegetais, você fala, pô, tem abóbora, tem arroz, dá para fazer um risoto aqui, você consegue agregar pratos maravilhosos, porque hoje a demanda pede. Então, são grandes oportunidades que a gente tem aí nesse setor. Inclusive, o Emmanuel Bassolé, lá no Sky, no Hotel Unique, ele tem hambúrguer vegetal, almôndega, já aplicações culinárias com as matrizes da carne, né? A carne in natura que você consegue moldar e fazer diversas aplicações. Então é isso, falando de Green Kitchen, tem uma foto aí do Vitor Asprino, que é o chefe da Green Kitchen, nosso parceiro desde que a gente voltou a morar no Brasil, a gente morou fora até 2016, 17. E, enfim, estamos empreendendo nesse setor. E a Green Kitchen, a gente tem ovo, né? Tanto um ovo mexido como um ovo frito. E quem come é surreal. Eu garanto para vocês que quem comer um ovo desse com clara e gema, claro que não é isso, mas vai ter uma experiência
extremamente similar à tradicional ou até melhor que a tradicional. Então a gente tem análogos a cordeiro, a frango, a porco, enfim, convido a todos para conhecerem mais a Green Kitchen, que também tem delivery, tá? Aliás, entrega aqui no Memorial, quem quiser pedir. E a gente hoje atende também o food service. Na verdade, a gente tem no Zedog, que é do grupo Zedeli, Naked Coffee, é uma rede também utilizando produtos da Green Kitchen, o Joaquina Bar, no Rio de Janeiro, usando diversos análogos e trazendo aplicações culinárias maravilhosas, e queijos vegetais também. Hoje vocês encontram, né, nas principais redes. A gente viu agora o Outback lançando aí nas 170 lojas mais um prato vegetal. Já tinha um análogo, agora lançaram uma costela vegetal. Subway, Bob's, diversas grandes redes, né, e outros restaurantes, enfim, trazendo aí opções maravilhosas para o cardápio. Queijos também, a gente tem hoje que fazem parte do grupo na Lanchonete da Cidade, Pizza Brás, Didio, enfim, várias redes aí. Então, recomendo a todos que provem e descubram novos sabores, né, que é um universo aí maravilhoso e que tenho certeza que vai surpreender a todos. Quero agradecer, deixar nossos contatos, tá? Nosso Instagram aí também é aberto, nosso e-mail, e para conhecerem mais esse universo e o Grupo Planta. Vai ser uma grande alegria para nós. E deixo esse convite aí, apresente a credencial na Green Kitchen, que a gente vai conceder um desconto especialíssimo durante o mês a São Paulo. Oba! Quero agradecer o Jorge, a Mariela. Obrigado, parabéns por toda a organização. Gente, uma salva e pela de palmas curadoria. para esse casal maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, querida. Eu sou fã deles, de carteirinha.